Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí que acompanham este canal qual estamos focados em aprender a palavra de Deus, em estudar a Bíblia Sagrada de Deus. Hoje vamos para a aula de número 8, então já convido você a pegar aí a sua Bíblia, pega aí também o seu caderno, o seu lápis e vem comigo, porque hoje nós vamos então conhecer duas histórias. Vamos conhecer a história da Torre de Babel e começar a história de Abraão, tá? Vamos então ver essas duas histórias. Vamos ver na aula de hoje o capítulo de número 11, o capítulo de número 12 e o capítulo de número 13. Vamos ver esses três capítulos na aula de hoje. Peço para que você aí já pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu caderno e o seu lápis, se acomoda aí, tá? E foque naquilo que nós vamos ver agora. Vamos focar na aula, sem mais delongas e sem mais enrolação. Vamos então começar a nossa aula de número 8, tá? Abre a sua Bíblia então em Gênesis capítulo de número 11 e nós vamos ler o verso 1, amém? Gênesis capítulo de número 11, o verso é o de número 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. Este versículo 1 mostra que isso aconteceu antes dos filhos de Noé, tá? Se multiplicarem por toda a terra. Lembra que lá no versículo de número 10 fala sobre Babel, tá? Do capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 10, lá na aula passada fala sobre Babel lá. E eu peguei e falei assim, ó, aqui fala sobre Babel, mas nós vamos ver Babel mais pra frente, tá? Ou seja, a Torre de Babel, a história de Babel se passa mais ou menos naquele versículo ali, tá? Antes dos filhos de Noé se multiplicarem por toda a terra. Ou seja, essa história de Babel vai explicar por que fala que os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, fala que eles se multiplicaram por toda a terra segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo as suas nações. Por que segundo as suas línguas? Ou seja, cada um tinha uma língua. Então, a Torre de Babel vai explicar o porquê que cada geração, cada família foi para um lado específico e tinha sua língua específica. Cada um tinha sua língua específica, né, diferente da outra. Por quê? Por causa disso aqui, tá? Então esse evento aconteceu um pouco antes dos filhos de Noé aí se multiplicarem por toda a terra, tá? Por isso que aqui fala de uma língua e de uma fala, porque eles estavam todo mundo ainda era uma única família, né? Não tinha se multiplicado grandemente e ganhado as nações. É após o evento da Torre de Babel que acontece de cada um pegar a sua língua e cada um ir para a sua nação segundo a sua língua, tá? É isso que o versículo de número 1 e o que a Torre de Babel quer dizer, tá? Vamos então ao versículo de número 2, tá? Vamos lá. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. Dois pontos importantes nós precisamos ressaltar aqui no versículo 2. Primeiro, leste. Você sabe que o leste na Bíblia, no Antigo Testamento, refere-se muito à presença de Deus. E Sinar, naquela época, Sinar referia-se à antiga Babilônia. Então, o que nós podemos tirar deste versículo de número 2? Ou seja, eles se afastaram da presença de Deus e se voltaram para a Babilônia. Ou seja, se esqueceram de Deus e voltaram para as paixões humanas, para as paixões mundanas, segundo as suas vontades e segundo os seus preceitos. Eles se afastaram de Deus e se voltaram para aquilo que eles queriam. É isso que nós podemos tirar do versículo de número 2, amém? Vamos então ao versículo de número 3 e de número 4, tá? Vamos lá. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Três pontos nós precisamos ressaltar neste versículo de número 3 e versículo de número 4.
Quais são os 3 pontos que nós precisamos ressaltar sobre as atitudes que este povo de Babel tomou? Primeiro, eles confiavam nas suas forças. Eles disseram: façamos nós. Em nenhum momento eles se voltaram para a vontade de Deus, para a ajuda de Deus. Não, eles simplesmente ignoraram o plano de Deus, ignoraram a vontade de Deus e começaram a dizer: façamos nós, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles queriam acesso ao céu, tá? Eles queriam chegar até o céu pelas suas obras, tá? Ou seja, eles não queriam só alcançar a Deus pelas suas obras, mas de certa forma eles queriam ser como Deus. Não apenas ser como Deus, mas eles queriam alcançar a Deus pelas suas obras. E nós sabemos que ninguém alcança a Deus ou os céus pelas nossas obras, tá? É somente pela graça, tá? E o terceiro ponto é que eles pegaram e eles queriam a glorificação para eles. Por que para eles? Porque eles pegam e falam assim, e façamos nós um nome para nós. Quando ele pega e fala um nome para nós, ele está querendo, eles querem se glorificar, ou seja, eles se autoglorificaram, eles queriam a glória para eles. Vamos construir nós uma torre para que nós possamos ter um nome excelente, um nome maravilhoso, e nós vamos ser um só, e nós vamos isso, e nós vamos aquilo. Ou seja, eles queriam pelas mãos dele fazer os que eles queriam alcançar os céus pelas suas obras, e eles queriam se autoglorificar. Eles queriam se auto-adorar, dando a entender de que a glória seria somente deles e para eles, coisa que nós sabemos que não é verdade, não é? Toda a honra e toda a glória tem que ser dada somente ao nosso Deus. Vamos então ao versículo de número 5 do capítulo 11. Vamos lá, versículo de número 5 diz assim, E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É interessante que no versículo 5 mostra que mesmo com todos os esforços humanos, o Deus ainda tinha que descer. Ou seja, a humanidade só alcança Deus porque Deus desceu e fez isso. Ou seja, antigamente, no velho pacto, na velha aliança, que é o que nós estamos conhecendo agora, tá? Deus tinha que descer. Ele falava por meio dos profetas ou individualmente, mas ele descia. No Novo Testamento, na nova aliança, ele manda Cristo, que desce do céu, aí ele vem aqui para a terra como homem, e Jesus Cristo, homem, liga a terra até o céu. Então veja que para alcançar a Deus é somente por Ele. Nós só alcançamos a Deus porque Ele nos permite, tá? Se nós alcançamos a Ele, se nós temos a salvação, é porque Ele deu o primeiro passo. O passo de alcançar a Deus, quem dá é Ele. Nós, pelas nossas obras, pela nossa vontade, pelo nosso querer, por aquilo que nós fazemos, nós não vamos alcançar a Deus. É somente através dele que nós vamos alcançar, amém? Versículo de número 6 e 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Interessante que aqui no versículo 6 e 7 já nos mostra a consequência da desobediência desses humanos. Ou seja, Deus começa a agir, a punir ali a desobediência e tudo aquilo que esses humanos, que o pessoal de Babel estava fazendo, de certa forma afrontando ele. Tá? Por quê? Porque eles estavam pelas obras dele tentando alcançar os céus, estavam desejando a glória para eles, e como se não bastasse, eles estavam desobedecendo uma ordem direta de Deus, porque Deus disse para Noé e a sua descendência: sede férteis, multiplicai e povoai toda a terra. Mas eles estavam todos juntos em um único ponto reunidos, então eles não estavam obedecendo aquilo que Deus mandou, tá? Então ali nesses versículos, nós passamos a conhecer qual seria o começo da consequência e da punição que eles teriam pelos seus atos, tá? Vamos ao versículo de número 8 e de número 9,
Versículo 8 e 9 diz assim, ó: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. No versículo de número 8 e de número 9, mostra aí a conclusão da consequência dos atos dos homens e prova de que a ordem que foi dada por Deus será cumprida. Por quê? Porque eles colheram aquilo que eles plantaram a desobediência, Deus foi lá, puniu eles, separou e confundiu a língua deles, e dessa maneira a ordem deles seria cumprida. Por quê? Porque o que nós precisamos entender, que você já está aprendendo e você deveria ter isso em mente, é que a vontade de Deus vai se cumprir. Não interessa se nós queremos que isso aconteça ou não, não interessa se nós concordemos com isso ou não. Se é a vontade de Deus, se Ele determinou que vai acontecer, nós queiramos ou não queiramos. Você quer ou não, o que Deus falou, o que Ele determinou, vai acontecer. E é isso que mostra aqui, quando Ele separa a língua, confunde, separa eles, cada um falando a sua língua, o que acontece? Eles vão espalhar por toda a terra. Então aí nós entramos na descendência dos filhos de Noé, uma vez que eles cada um falava uma língua, eles então, cada um segundo as suas nações e segundo as suas línguas, tá? Então Babel está complementando a genealogia para que você possa entender como que a terra se separou. A terra se separou cada um segundo a sua nação e segundo a sua língua, exatamente por causa disso. Foi isso que aconteceu para que cada um tivesse a sua nação e a sua língua, tá ok? Então é por isso que hoje nós temos todo o mundo povoado assim, já foi assim, cada um na sua nação, ou seja, cada um no seu lugar específico, falando a sua língua específica. Foi assim porque Deus determinou que seria assim. Deus liberou uma ordem dizendo: sede férteis, multiplicai-vos e povoai toda a terra. E o homem no começo não queria fazer isso, desobedeceu a Deus, mas Deus foi lá, puniu, separou o homem e deu a cada homem, confundiu as línguas no sentido de que um falava uma língua, o outro falava outra língua, o outro falava outra língua e o outro falava outra língua. Então cada um foi para o seu canto, consequentemente cada um fazendo a sua nação, amém? É isso que quer dizer a Torre de Babel, complementando a aula passada, que foi a descendência dos filhos de Noé. É interessante que nesses versículos agora, tá? No versículo de número 10 até o versículo de número 29, eu vou ler todos esses versículos direto. Por quê? Porque do versículo 10 ao versículo 29 desse capítulo 11 que nós estamos vendo, fala sobre a genealogia escolhida por Deus, que é a genealogia de Sem. Você entendeu que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você viu que um foi amaldiçoado por Noé, então a descendência escolhida não poderia ser através dele. Então a descendência escolhida por Deus é a descendência de Sem, os semitas, tá? No versículo 10 até o versículo 29 mostra toda a descendência escolhida por Deus e vai nos ligar à próxima história, que é a história de Abraão. Ou seja, como que eu sei que Abraão surgiu da onde? Abraão foi como? É isso que nós vamos ver agora. Mais uma vez ressaltando a importância de você ler e entender a genealogia. O porquê que a genealogia está ali? Está ali para mostrar a descendência escolhida por Deus como agente abençoado, a descendência abençoada, tá? E ligar Noé até Abrão. Como que acaba Noé, passa por Babel e chega em Abrão? Mas como assim? Foi de Babel a Abrão, mas como? O que liga Babel a Abrão? É o que nós vamos ver agora, é a genealogia. Por isso que é muito importante você ler e entender a genealogia, porque ela mostra a descendência escolhida, né? No caso especificamente dessa genealogia que nós vamos ver agora.
E também mostra também a próxima história, nos liga até a próxima história, que vai se estender aí por vários capítulos, tá? Que é a história de Abrão, tá? Aqui eu tô falando Abrão porque o nome dele aqui ainda era Abrão, não Abraão, tá? Abraão mudou depois, lá na frente, por causa de outra coisa que a gente vai ver lá na frente quando a gente chegar lá. Aqui o nome dele é Abrão, tá? Então o que liga Babel a Abrão e a genealogia que nós vamos ver agora, tá? Eu vou ler direto, tá? O versículo de número 10 até o versículo de número 29, e quando eu acabar a genealogia, lá no versículo 29, eu comento alguma coisa com vocês, tá bom? Então vamos lá, versículo de número 10. Vamos lá? Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, gerou depois Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E Salá viveu, depois que gerou Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Eber viveu 34 anos e gerou Peleque. E Eber viveu, depois que gerou Peleque, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleque viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleque viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terã. E Naor viveu, depois que gerou Terã, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terã viveu 70 anos e gerou Abrão. Ó Abrão aí, ó. Naor e Harã. Ora, estas são as gerações de Terã. Terã gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Ó Ló aí, ó, sobrinho de Abrão. Agora a história já nos mostra Abrão e Ló, porque daqui em diante a história continuará através de Abrão, tá? Então já ligou Abrão aí. Versículo de número 27. 28 agora. E Arã morreu antes de seu pai Terã, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Para no versículo 30, rapidinho, só para me falar algumas coisinhas. Primeiro, até o versículo 29, dá-se aí então a genealogia, né? Essa, mais uma vez, como eu disse lá no começo, é a genealogia escolhida por Deus. Dela vem Abraão, que você viu, consequentemente Isaac, Jacó, José, e assim sucessivamente, o povo de Israel e por fim Jesus. Então a descendência escolhida é a descendência de Sem, tá? No versículo 30, já entrando na família e na história de Abrão, nós conhecemos o pai de Abrão e os irmãos e o sobrinho, que é o sobrinho Ló, que vai o acompanhá-lo já já. Nós vamos ver isso já já. No versículo 30, mostra e confirma que não tinha como Sarai ter filhos, porque fala que ela era estéril e confirma que ela não tinha filhos, ou seja, mostra que, humanamente falando, era impossível Sarai ter um filho, era impossível. Isso é mostrado e confirmado aqui no versículo 30. Por que mostra e confirma no versículo 30 que Sarai não pode ser mãe, não podia ser mãe? Porque lá na frente, quando a promessa for realizada, você vai entender a profundidade e a grandiosidade da maravilha e da misericórdia e da benevolência de Deus, e do tamanho da bênção que Abraão, já e Sara, porque eles já teriam o nome mudado, tiveram, tá bom? É por isso que mostra e confirma, para mostrar para mim e para você que, humanamente falando, não tinha caminho, não tinha como Sarai ter filhos, tá? Vamos ao versículo de número 30 e 31, finalizando o capítulo 11.
E Terã tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terã foram 205 anos, e morreu Terã em Harã. Se encerrou-se, o capítulo de número 11, e o que nós podemos ressaltar destes versículos 30 a 31, ou melhor, 31 e 32, mostra como Abraão então chegou até o seu país em questão, como que ele estava morando lá na onde ele estava, tá? E nós vamos conhecer agora a história de Abrão, tá? Nós vamos entrar no capítulo 12 e vamos ver o capítulo 10 nesta aula ainda. Nós vamos entrar já na história de Abrão. Então você sabe como que Abrão chegou aqui, tá? Ele é descendente de Sem, que povoou a terra junto com os seus irmãos Cã e Jafé, que foram os filhos de Noé. E eles foram separados pela terra, porque era uma ordem direta de Deus, povoar e multiplicar por sobre toda a terra. E eles fizeram isso porque Deus desceu e confundiu a língua deles, porque eles tinham se afastado da presença de Deus, amém? Então até aqui você entendeu? Vamos então ao capítulo de número 12, onde nós já vamos conhecer a história de Abrão. Eu vou ler o versículo de número 1, 2 e 3, depois eu comento alguma coisa com vocês respectivamente sobre esses versículos, tá? Então Gênesis 12, 1, 2 e 3, vamos lá, a história de Abrão começa agora. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós precisamos ressaltar 4 pontos importantes sobre aquilo que Deus fala para Abrão neste começo. Primeiro, ele fala para que Abrão saia do seu país. Segundo, Abrão precisa se distanciar de toda a sua parentela. Terceiro, não só distanciar da sua parentela, que é o segundo, mas também se distanciar dos seus pais, sair da casa dos seus pais, tá? Mostra para ele deixar o comodismo de lado e confiar, ir para depender de Deus, tá? E quarto, ir aonde Deus quer. Esses 4 pontos são 4 pontos fundamentais que se baseiam aí grande parte da promessa. Porque você precisa entender, se você ainda não entendeu, que a promessa ela vem condicionada à obediência. Especificamente neste caso, Deus disse no versículo 2 e no versículo 3 o que aconteceria se Abraão cumprisse o que ele disse no versículo 1. Ou seja, Abraão, se você fizer, se você sair do teu país, se você se afastar da tua parentela, se você sair da casa de teu pai, e se você ir aonde eu estou mandando você ir, então eu farei de você uma grande nação, e o seu nome será grande, você será uma bênção, tá? Bênção do ser, mas isso é um ponto para outro dia, para uma aula específica só sobre isso, ou uma pregação, talvez, depois eu vejo qual é a melhor forma para passar para vocês sobre a bênção do ser. E fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Ou seja, ele condicionou a promessa mediante a obediência, tá? Por quê? Porque não é assim que funciona. Não vá naquele conto de quem tem promessa de Deus não morre. Porque a promessa está condicionada à obediência. Se você obedecer a Deus, a promessa vai se cumprir. Se você não obedecer a Deus, a promessa na sua vida não vai se cumprir. Aquilo que Deus determinou para acontecer, vai acontecer. Seja através de você ou de outra pessoa. Então essa é a questão. É por isso que nós devemos obedecer, para termos o privilégio de ver Deus nos usar para alcançar as vidas, alcançar o mundo e esta terra e esta nação. Amém?
Vamos então ao versículo de número 4. O versículo de número 4 diz assim: Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. No versículo 4 mostra então a obediência de Abrão, ou seja, Abrão ouviu a voz de Deus, entendeu o que Deus falou e obedeceu. É isso que o versículo 4 fala, tá? Versículo de número 5. E Abrão tomou Sarai sua esposa e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. No versículo 5, mais uma vez confirma a obediência e mostra também que Abrão deveria ser, de certa forma, o protetor de Ló, uma vez que Ló escolheu ir com Abraão nesta jornada, né, nesta confiança e nesta missão, de certa forma, que Abrão recebeu de Deus, tá? Versículo de número 6 e 7, vamos lá, versículo de número 6 e versículo de número 7. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam neste tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua semente eu darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Versículos 6 e 7, uma coisa que nós podemos tirar daí é que essa é a primeira das 3 vezes que Deus aparece para Abraão, tá? Ou seja, de falar que, porque ora, a outra vez foi Deus falou, tá? No começo do capítulo, no versículo 1, Deus falou. Aqui não, aqui fala que Deus apareceu a Abraão. Então essa é a primeira das 3 vezes que Deus aparece a Abraão, tá? E outra coisa que nós podemos tirar é que Deus confirma a promessa para Abraão depois que viu que ele obedeceu. Ele obedeceu, então Deus vai lá e confirma a promessa. E Abraão, então, o que ele fez? Abraão levantou um altar de adoração a Deus ali, tá? Este seria o primeiro dos 4 altares que Abraão levantaria, que teria como sua autoria Abraão tem 4 altares que foram levantados como sua autoria, ou seja, foi ele que levantou, e este é o primeiro dos 4 altares que Abraão levantou, amém? Para você entender que Deus foi lá e confirmou, ele sentiu a presença de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus e ele mostrou que Deus era a prioridade, fazendo um altar de adoração a Deus, amém? No versículo de número 8. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No versículo 8, tá? Fala muito sobre o leste, quando ele se moveu, tá? Você sabe que o leste significa a presença de Deus, tá? Você pode se afastar da presença de Deus ou se achegar à presença de Deus, depende de qual é o contexto de leste que está falando aqui, tá? E fala que ele fez o que? Ele invocou o nome do Senhor, e ele também mostrou que ali ele confirmou que ele era um descendente legítimo de Sete. Por que Sete? Adão, Eva, Sete, lembra? Sete. Por quê? Porque Abel foi morto, Caim foi amaldiçoado, Sete foi profetizado por Eva, que seria no lugar de Abel, profetizando que Sete seria mais justo e teria uma parte maior de Deus do que Abel teve, tá? Então, mostrando que Sete, que ele foi um descendente direto de Sete. Por quê? Porque se você for voltar lá atrás, nas aulas que nós passamos, o que fala? Fala que depois que Sete nasceu, os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Então, uma característica dos descendentes de Sete, que é a descendência que foi abençoada para continuar a linhagem abençoada por Deus até chegar em Cristo, tá? Uma dessa característica é que eles invocavam o nome do Senhor. E quando fala que
Abrão invocou o nome do Senhor, também é uma característica clara e mostra para mim e para você que sim, ele era um descendente legítimo de Sete, portanto, um agente da bênção de Deus, alguém que era abençoado e que tinha esta autoridade dada por Deus, tá? Versículo de número 9 e número 10. E Abrão viajou indo adiante para o sul, e houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Interessante que no versículo 9 e 10 ele sai da terra que Deus ia dar aos seus descendentes, tá? E vai para o Egito, atrás de suprimento, ou seja, ele vai para o Egito atrás de suprimento, porque o Egito era a potência naquela época. Então ele sai daquela terra que estava fome e vai para o Egito, que é uma terra aonde é uma potência, onde tinha esta abundância, tá? Vai lá no segundo vídeo, vai na parte 2, vai lá na segunda aula, ou melhor, na parte 2 desta aula, que nós vamos continuar então a nossa aula na parte 2. Na parte 2 nós vamos ver a outra metade do capítulo 12 e o capítulo 13. Você não pode perder, já vai lá na parte 2 e vamos estudar a palavra de Deus, amém? Essa aula continua na parte 2, amém?